Olá, gente, cheguei por aqui, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Buenas noches. Buenas noches. Deixa eu ver aqui. Acho que tá bom assim. Olá, Aninha, tudo bem com você, querida? Hoje vamos ler o capítulo, né? Passei para hoje a live. E hoje tem Evangelho no Lar Online, tá no horário do meu Evangelho, eu vou estar por aqui com vocês. Olá, Gleison, bem-vindo. Hoje, gente, não se importe com barulho, porque tem barulho aqui, barulho lá e barulho em todo canto. Então, os vizinhos hoje estão animadinhos desde manhã, tá? Então, não se incomodem. Eu coloquei um som na TV, mas eu acho que vocês não estão conseguindo ouvir. Porque tem um barulho bem mais alto que na TV, na verdade. Tá alta, aí o outro lado tá mais alto. Enfim, faz parte, né? Vamos hoje falar sobre difamações, tá? O capítulo 32 do livro Lampadário Espírita de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, tá? Então a gente vai mandar aviãozinho aqui para eu começar a iniciar com uma prece, tá? Se for muito barulho aí vocês me avisam, mas não posso fazer nada, né? Porque vizinho é algo, teste de paciência, né? Quem tem que ter, faz parte. Então vamos embora, né? Vamos começar. É assim mesmo. Livânia, bem-vindo, bem-vinda. Então, vamos lá começar. Linda Mi Viegas, olá, querida mamãe, chegou, pra quem não conhece, tá? Vamos lá. Senhor Jesus, te chamamos aqui neste momento para mais um dia de estudo e de trabalho, que a espiritualidade esteja conosco aqui neste momento, para mais um aprendizado, mais uma lição, que os nossos guias espirituais estejam conosco hoje e sempre, nos trazendo as energias necessárias para a gente nos reequilibrar, ter serenidade, calma e aprender mais uma vez, mais um dia. E agradecer por hoje. O dia ainda não acabou, mas que possamos ainda hoje sermos melhores que ontem. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja. Olá, pontos sem... cadê? No ateliê, isso mesmo. Bem-vindo ou bem-vinda. Vamos começar, para quem não me conhece, me chamo Bárbara, mas pode me chamar de Babi, tá? E hoje vai ter Evangelho no Lar Online, tá? Que todo segundo domingo do mês, uma vez por mês, estarei aqui no meu horário do Evangelho. Eu abro pra gente ler junto e aprender junto, tá? Então vamos lá. Número 32, difamações. Alonga os olhos e alcança os horizontes sem fim da imortalidade, embora caminhe entre as espessas brumas na jornada carnal. Vocês podem comentar aí, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Se vocês entenderem alguma coisa, podem ir comentando, tá? Considera o impositivo da oportunidade e não te detenhas no exame dos obstáculos. Dificuldade vencida, campo a vencer. Tarefa começada, serviço a realizar. As vergônteas novas e verdejantes nascem nos braços do vegetal podado, sem indagações, sem queixas. Da terra sucada pelas lâminas do arado, surgem rebentos vigorosos, sem reclamações, sem exigências. A água de curso interrompido transpõe a barragem sem revolta, sem desespero. O espírito cresce na bigorna do sofrimento, sem reações danosas, sem inquietudes. Então aqui ela nos pede, nos convida, né, que Jesus nos convida para a gente ser resignado perante as provas e as expiações, as dores, né? Ter resignação nesse momento, treinar essa resignação, porque não é do dia para o outro que a gente consegue isso, não é? Então é um treinamento, uma constância em relação a isso. Kio Cardoso, Flavinha, bem-vinda. Boa noite. Bem-vindas. Como é que vocês estão? Como é que todos estão aí?
chamado à abençoada servidão pelos elos da mediunidade socorrista, despe a camisa do destaque social, esquece os degraus da glória efêmera, deixa o cipoal das ansiedades imediatistas e serve sem cansaço. Mediunidade é traço de luz entre a vida vitoriosa e a vida em luta. Mergulha o espírito nas correntes vibratórias do amor e deixa que o amor te responda nos anseios com a linguagem imperceptível da paz interior. Agasalha a esperança do próprio seio e espalha o messe de luz da consolação, alongando os braços como asas de socorro. Gabriel, bem-vindo. Disponho-te a caridade pura e simples, onde plasmarás a caridade para ti mesmo. Talvez encontres entendimento e possivelmente não serás entendido. Dirão alguns amigos que a mensagem espiritual, a enflorescer-se em teus lábios, não passa de miasmas psíquicos, resultantes da exaltação da personalidade em desalinho. Clamarão outros que os teus estudos mediúnicos não são mais do que disfunção da mente em plena rampa esquizofrênica, a caminho do manicômio. Tuas melhores expressões serão muitas vezes desfiguradas do seu caráter real, e teus escritos mais sinceros serão lidos com azedume como se fossem acépipes preparados em caldo de fel e vinagre. Tua reta conduta será considerada anomalia. Tuas atitudes receberão invictas impiedosas. Teu silêncio ante as ofensas parecerá a muitos covardia moral. E tua permanência no bem, em nome do dever da consciência ligada às esferas superiores, de onde jorram as luzes que te clareiam por dentro, será tida como resultante de demência. Aqui, gente, fala da mediunidade, fala da nossa energia, fala da nossa centelha divina que a gente tem, que a gente foi plantado aqui dentro, né? Para que Deus dê essa oportunidade do livre-arbítrio, das nossas atitudes aí, para que a gente consiga a cada dia, quando as dores vierem chegar às nossas portas, né? Essa mediunidade é uma das ferramentas para a caridade. Por quê? Ele fala que tem que ser usado com boa vontade, com amor, não é? Então ele fala em várias ocasiões aqui em que você vai ser criticado, você vai ser desmotivado, em centro espírita, em qualquer lugar. Às vezes a pessoa que vai lhe criticar até não sabe, não tem conhecimento sobre isso, e vão criticar aquelas pessoas que têm conhecimento, mas acham-se superiores a você. Na verdade, quem tem mediunidade, todo mundo tem. Todos nós somos médiuns, só que em intensidades diferentes. Mas isso não quer dizer nada, porque às vezes a gente tem uma mediunidade bem fraquinha, com uma sensibilidade bem fraca. Mas essa pessoa age de uma forma com boa vontade, com o coração aberto. E há outras pessoas que têm aquela mediunidade um pouco mais exacerbada, que se acha melhor que todo mundo, não está fazendo nada porque ela está se achando melhor que todo mundo. E que a gente aqui, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Então, tudo depende aí da nossa intenção. Então, várias pessoas vão lhe criticar, vão dizer que você ainda é jovem, que você tem muita coisa para fazer. A gente sabe que idade aqui é relativo. Todos nós aqui que entrou aí, Felipe, bem-vindo. Todos nós aqui que estamos aqui encarnados, temos a idade espiritual bem mais antiga do que a idade atual, da nossa encarnação atual. Então essa mediunidade, gente, ela tem que ser feita, tem que ser falada, tem que ser colocada ali com amor, caridade, boa vontade, tá? Não importa a intensidade, contanto qual vai ser a sua intenção perante isso. Qual vai ser a sua intenção perante aquele alguém que precisa de ajuda? Qual vai ser a sua intenção perante aquela situação que lhe pede uma certa resignação, uma certa aceitação ali? Como é que você vai agir, não é? Então, isso tudo depende. Então, ela comentou aqui também.
Tua reta conduta será considerada anomalia. Tuas atitudes receberão invectivas impiedosas. Teu silêncio ante as ofensas parecerá a muitos covardia moral. Porque quem é orgulhoso acha que você ficar em silêncio perante uma ofensa é covardia, é medo, é frescura, né? E a gente sabe que quando duas pessoas estão ali, uma pessoa começa a ir catucar você, estressado, começa a querer discutir. Se você ficar em silêncio, não vai acontecer nada, ela vai ficar falando sozinha. Agora, se você entra na sintonia, você se deixar levar por aquelas palavras, a sintonia vai ficar pior. Você e o outro vai se prejudicar, vai ficar sintonizado e os dois vão receber aquela energia horrível, aquela energia pesada. E os dois vão se prejudicar e vai atrair espíritos da mesma sintonia. Então, ninguém é ajudado ali, nessa situação. Então, não é melhor ficar em silêncio, porque você mantém a sua sintonia, você mantém o seu equilíbrio, e o outro, aos poucos, vai se acalmar. Ele não vai ficar para sempre naquela situação, não. Naquele momento, você tem que orar. É nesses momentos que a gente tem que agir com serenidade, com compaixão, com entendimento, de que o outro também está aprendendo, né? Aloysio, querido, bem-vindo. E aí ela fala, e tua permanência no bem, em nome do dever da consciência ligada às esferas superiores, donde jorram as luzes que te clareiam por dentro, será tida como resultante de demência. Então, algumas pessoas acham que você estando nesse patamar, nesse ambiente, né, de luz, de amor com Jesus, algumas pessoas que não estão amadurecidas ainda, vai achar que você está perdendo tempo naquilo. Ah, tu tá perdendo tempo, isso é perda de tempo, tu tá fazendo tanta coisa e o pessoal não tá nem te agradecendo, não tá nem te retribuindo. Mas a caridade é o quê? Você fazer algo sem interesse. Claro, gente, que existe o retorno. Tudo que a gente faz retorna. Mas quando a gente fizer alguma coisa para o outro, para o bem, a gente tem que fazer sem interesse nenhum. É apenas para ver o outro bem, sem querer que ele fale nada. Se ele for ingrato ou grato, aí é outra coisa. Porque no entendimento dele, às vezes a pessoa é grata com você, às vezes a pessoa é ingrata, às vezes nem fala, nem agradece. Então é com ela. Então você não pode estar ali esperando, né? Então aqui fala, as pessoas vão dizer que você está perdendo tempo. Você não pode estar ouvindo essas pessoas, porque é entre você. No plano espiritual, vai ser entre você e a sua consciência e Deus ali. O que você fez? Qual foi a sua intenção verdadeira, não é? Desde as primeiras horas da mediunidade, em estudo e crescimento, o descrédito e a difamação uniram as mãos procurando dificultar a fixação da verdade imortal no espírito encarnado. Grupos de homens assolados por legiões de atribulados verdugos espirituais se têm levantado para o jogo inglório da sombra contra a luz. Abby Warner, a jovem médium do Ohio, acho que é Ohio, não sei se é Ohio, em 1851, da cidadezinha de Massillon, acho que é Massillon, por interromper o serviço religioso do templo de São Timóteo, às vésperas do Natal, foi levada às barras do tribunal, e nada puderam fazer, seus algozes senão difamá-la, constatando com indisfarçável acrimônia a verdade através dos ruídos que produzia medianimicamente. Então, a situação aqui relacionada à mediunidade, e as pessoas em volta ali não realmente entendiam o que estava acontecendo ali e por ignorância julgavam, né? Até hoje, por falta de conhecimento, até a gente por falta de algum conhecimento, até critica algo, né? Durante 5 anos seguidos, a partir de 1861, a médium Catarina Fox, depois dos acontecimentos de Hydesville e Rochester, materializou em Nova York um espírito de Stella Livermore, e anos depois, difamada e perseguida, viu-se em cruéis conjunturas, apesar de reiteradas vezes ter sido comprovada sua honestidade mediúnica. A senhora Elizabeth d'Esperance, pesquisada por inumeráveis sábios, viu-se subitamente difamada na Suécia por jornalista desonesto que, no entanto, constatara a legitimidade dos seus recursos psíquicos.
Grande é a galeria dos difamados nos arraiais do mediunismo, desde a eclosão dos fenômenos de 1848. Então, exemplos aqui que Joana cita em que a mediunidade é um instrumento de caridade e que muitas pessoas se manifestavam muito antes, né, do espiritismo chegar. Já existia a mediunidade, sempre existiu. Então, as pessoas que não tinham conhecimento, não aceitavam, às vezes até não queriam realmente aceitar e criticavam, né? Chegam até matar, né, as pessoas por conta disso, por conta da ignorância. Não faz muito, a 24 de junho de 1925, o eminente professor Charles Richet despediu-se dos seus alunos na Sorbonne e, tratando da metapsíquica, recordou a difamação em que se viu envolvido por... Né, gente? Tem palavras aqui em que eu não consegui pronunciar, então me desculpa, tá? Esperando o cachorrinho parar de latir, gente, que o barulho hoje tá grande. E com o cachorro em cima, não tem como escutar nada. Enfim, gente. Continuando aqui. Né, essas ignorâncias, né, as pessoas que não têm esse conhecimento ou até não vão atrás delas, acabam ali. Andressa chegou, Kátia. Gente, a gente tem que se adaptar à situação, tá? Tem dia que tem um silêncio, até não tem nem passarinho cantando. Aliás, só tem passarinho. Tem dia que só tem passarinho. Tem dia que tem som, tem cachorro, tem TV, tem um bocado de coisa, faz parte, né? Continuando aqui. Não te deixes, pois... Cadê? Voltando aqui. Recordou a difamação em que se viu envolvido por Aresque, infeliz servidor da Vila Carmen, em Argel, após as valiosas experiências de ectoplasmia através da sensitiva Marta. Então, aqui outro caso que ela comenta, não é? Não te deixes, pois, descoroçar pela zoada dos difamadores. Difamadores, gente, as pessoas que realmente até têm conhecimento, mas não aceitam aquilo e querem que você também não siga aquele caminho. Então, e querem que você aceite que você está perdendo tempo aquilo em que você está fazendo, no caso, o caminho do bem, né? Existem várias pessoas ali que não sabem também, que não têm esse conhecimento e não procuram, têm medo e criticam também, achando que a sua verdade é a verdade única e verdadeira, sendo que cada um acredita no que quer, cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus é único, só que existem várias ferramentas aí, várias religiões diferentes, várias crenças diferentes, mas o fato é que Deus existe, é o único, né, nosso Pai, né? Então, Deus Deus nos ama muito, independentemente da nossa situação. A gente está nessa situação aqui porque Ele é amor, porque Ele a nossa necessidade de estar nesse momento aqui. Tem gente que vai para tem situações um pouco mais precárias, outros melhor, entre aspas, né? São testes e provas, expiações, mas para nossa necessidade. Então isso ninguém é privilegiado de nada. Cada um está aqui no momento certo, na hora certa e com as condições favoráveis para o seu crescimento, sua necessidade, tá? Linda minha entrou aí pelo do Canto Sentimentos, tá? Esconde-te no silêncio da caridade. Sela os lábios ao revide. Luta contra as imperfeições interiores, algozes impertinentes, que todas carregamos. E confiante em Jesus, o sublime médium de Deus, que também foi difamado e vilmente assassinado, permanece fiel ao mandato do amor, até o momento de libertação silenciosa, longe de toda dor. Toda sombra e da morte, como ele próprio na grandeza estelar, no dia da ressurreição triunfal. Então aqui ele cita Jesus, Joana de Ângeles, não é? Que ele dá um exemplo de Jesus porque Jesus, ele se colocou aqui, né, entre nós e nos trouxe a verdade, né, nos trouxe aí o amor. Então, não importa se você é imperfeito, todos nós aqui somos, não importa se você errou,
se você falou algo ruim, se você pensou algo ruim. Ele sabe que você está aprendendo ainda. Então aqui ele pede para a gente continuar no silêncio da caridade. O silêncio da caridade quer dizer o quê? Você fazer a caridade entre você e Deus ali, sua consciência, você realmente a boa vontade, coração aberto e o amor ali presente, se preocupando exclusivamente, não só também, mas primeiramente nos seus próprios defeitos. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o outro, que o outro não está mudando, que o outro não muda, isso e aquilo, mas ninguém muda ninguém. Nem os outros mudam a gente e nem a gente muda ninguém. Então, cada um tem um tempo, cada um tem uma dificuldade diferente. Então, o problema é que temos que aceitar aí, o ponto-chave, temos que aceitar como o outro é, né? Temos que aceitar, no geral, a nossa vida, a nossa condição espiritual, a nossa condição material. Aceitar o outro como ele é, porque cada um oferece o que tem. Angélica, momentos de preces, bem-vinda, boa noite. Cada um oferece o que tem no coração. E se o outro oferecer ignorância, você ali tem que entender que aquele outro ali não está ali entendendo aquela situação ainda, mas um dia vai entender, como você. Tem momentos que você está impaciente com uma besteira tão grande e tem momentos que você entende por que ficou daquele jeito e passa a agir de outra forma. Então a gente e o outro, todos nós estamos aprendendo. Eu, você, né, Ana, Linda Mia e Andressa, a Angélica, todos nós estamos aprendendo aí cada dia. Então Jesus nos pede para não desistirmos, continuarmos andando na caridade, no amor, independentemente do que as pessoas falem para nós, porque outras pessoas estão imperfeitas, por que a gente vai escutar? Por que a gente vai dar ouvidos para outras pessoas imperfeitas como nós? Outras pessoas que também estão errando como nós, né? Temos que nos preocupar primeiro com os nossos defeitos, primeiro com as nossas limitações, para que a gente tente auxiliar alguém. Olá, olha quem entrou aí, bem-vindo, querido, tudo bom? Jardel, tá tentando lembrar o nome. Ai, Jesus. Quanto tempo, querido? Entendeu, gente? Então, a mensagem X aqui da questão é você ter persistência, coragem e vontade de mudar, vontade de continuar e seguir o caminho de Jesus, o caminho dos ensinamentos que ele nos trouxe, tá? Independentemente de qualquer pessoa, porque a gente sabe aqui, porque a gente não se deixa levar pelas coisas que outras pessoas falam, se elas são imperfeitas também, porque a gente não se conhece. Porque se a gente procurasse realmente a reforma íntima de verdade, claro que é gradativa, não é de hoje para amanhã, quando a gente vai escutar o outro, a gente vai entender, gente, eu não sou assim, e por que eu vou ouvir ela? Né? Ela também está aprendendo. Então, gente, a gente tem que pensar, claro que na hora da raiva, na hora da cólera, a gente não lembra disso. Mas, Dani, bem-vinda, mas depois que a gente respirar, a gente para ali, não vai para frente aquela briga, aquela situação, você para, respira, pede auxílio à espiritualidade, vai raciocinando e entendendo que aquela situação ali é para você aprender a ser paciente, para você entender que o outro ali está aprendendo ainda. Porque se você falar, gente, na hora da cólera ali, do estresse, você pode falar coisas que se arrependa depois, não é? E não há nada de mal se arrepender. Errando que se aprende, né? Recomeça. Mas é melhor você ali começar a treinar ali a vigilância e a oração. Se você errar, falar tudo bem, mas você prestando atenção que vai começar alguma coisa, você respira e para um pouquinho, pensa, repensa e age diferente, né? Errar tudo bem, recomeça. Se não, você ali, já que está observando, já que está conseguindo observar que você vai cair de novo, antes de cair, você respira e pede auxílio, tá? Então isso aí todo dia a gente vai aprendendo, não é de hoje para amanhã, tá? Todo dia ali, um pouquinho, todo dia um pouquinho, até a gente aí ficar bem treinado, né? É treino. E Dani chegou aí, já deu boa noite, né? E terça-feira a gente vai falar sobre a exaltação do Natal, tá? Eu vou ver ainda, eu tô fazendo um treinamento essa semana para um estágio, tá? E eu vou reorganizar os horários, eu acho, dessa semana, não sei se, eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas eu acho que vou ficar pela manhã e vai dar para continuar o mesmo horário agora semana que vem, se eu não chegar a tempo, nessa semana especificamente, tá?
as lives dessa semana, eu aviso pelo stories, tá? Ou eu adio uma meia hora, ou faço de 8 ou 9, eu vou ver, tá bom? Eu aviso, tá certo? Mas vai ter live. Contanto que vai ter live, vai ter. Tá bom? E terça-feira, a gente vai falar sobre a exaltação do Natal. Então a gente vai falar sobre o Natal, gente. O Natal tá longe, mas a gente vai falar sobre o Natal, tá? Natal é todo dia, como o Dia dos Pais, né? Inclusive, quem é papai aí, feliz Dia dos Pais, que Jesus continue iluminando sua caminhada nessa encarnação aí, compromisso que você teve de ser pai, não é? Então, que a espiritualidade continue conduzindo a sua família, tá? Pro bem, sempre pro bem. Que você aprenda aí, que você continue reaprendendo e aprendendo e ensinando com seus filhos, porque quem é mãe, quem é pai, quem é professor e quem não é, sempre aprende e ensina. Não só ensina, né? Aprende também. Então, Dani falou aqui. Augusto Cury diz que no nosso primeiro minuto de ira cometemos nossos piores erros. Essas borboletas não estão voando, gente, porque isso aqui se chama energia, né? É uma energia que tá aqui. Eu coloquei isso aqui porque é a energia que tá aqui e não vai sair, tá? A energia do bem, da paz, da transformação. Então, essa energia tem que ficar aqui. Então, eu coloquei isso aqui para mentalizar também. Então, isso ajuda. Não. Mas como se fosse, gente. Eu gostei dessa borboletinha aqui. Eu deixei aqui. Infelizmente, ela não voa, mas ela está dentro de mim. É como se fosse uma energia minha, entendeu? Uma energia de alegria, de tranquilidade. Tá? Tô tentando estar, tá? Bom, o Livro dos Espíritos, que Joana de Ângeles pede para falar, chama-se Livro 2, capítulo 9. O subtítulo capítulo 9, cadê o capítulo aqui? O título do capítulo, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E interessante que a cada capítulo do nosso livro, Lampadaria Espírita, ela coloca seguindo o Livro dos Espíritos. Ou seja, a gente já está no capítulo 9, vai para o capítulo 10, e o próximo capítulo aqui vai ser alguma pergunta relacionada ao capítulo 10. Então, a cada capítulo que passa do lampadário, vai passando o Livro dos Espíritos. A gente já está no capítulo 10, já, no 9, no caso. E semana que vem vai para o capítulo 10, tá? E o subtema, gente, aqui do que ela pede para a gente ler, é uma pergunta da parte bênçãos e maldições, que é a 557. Então, Kardec pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são do seu objeto? E os espíritos respondem: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus. E como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto, de resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Então aqui fala, gente, da bênção e da maldição. O que a espiritualidade quer nos dizer? Fala aqui da sintonia, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, né, disso. Por exemplo, você ali está num momento muito estressante, né? Está ali no trabalho, reclamando de tudo. E alguém, não sei da onde, da sua família ou de outro local, está falando mal de você. Então, esse pensamento que essa pessoa está emitindo está direcionado a você. E quando você não está bem no momento em que essa pessoa está falando com você, essa energia chega até você, porque você não está muito bem equilibrado. Esse é um exemplo, tá? Então, essa energia, a primeira pessoa a ser prejudicada é a pessoa que está falando de você mal, ou está inventando história. Claro que a responsabilidade vai ser dela, que vai ser mais uma dívida que ela vai carregar no ombro. Mas esse pensamento vai ser formado ali no ambiente, porque ela é energia, pensamento é energia. E essa energia vai ser direcionada a você. Só que se você estiver bem, estiver sereno, estiver conectado com Deus, isso não chega, tá? Porque você está conectado em outra vibração. Então, essa energia volta para a pessoa que está falando mal de você. Mesma coisa é a gente. Se a gente for falar mal de alguém, for falar algo negativo de alguém, inventar história, claro que a gente não vai ter uma energia muito legal. Né? A gente não vai emitir uma energia muito boa.
Então, essa energia vai ser direcionada para a pessoa. Se essa pessoa não tiver conectado com a gente, porque assim, gente tá falando mal de alguém. Essa pessoa às vezes está aqui e não atinge. Aí essa energia volta para você. Tudo que a gente emite volta. Então volta a mesma intensidade que você emitiu, volta para você. Então por isso sempre é importante prestar atenção no quem está emitindo, tá? Porque o primeiro a ser prejudicado sempre é a gente, tanto quanto uma bênção. Fala aqui. Quando a gente emite, faz uma prece para alguém com muita intensidade, com muita fé, muita força, essa energia chega até a pessoa. Mas se a pessoa não estiver conectada, claro que vai ter uma assistência ali para ela melhorar. Mas se ela também não procurar se melhorar, não é? Aí não vai assim ter aquela precisão. Por isso que às vezes, gente, a pessoa mesma coisa se ela estiver bem, né? Mas a pessoa ali não procurar se melhorar. Claro que a gente às vezes procura se melhorar, às vezes fica desequilibrado ou não. Mas quando a pessoa, se ela estiver realmente interessada em se preocupar, em se melhorar, a espiritualidade vai até ali, quando você faz a prece por ela vai até lá, tentar dar uma assistência, tentar ajudar aquela pessoa e ela aos poucos vai se reequilibrando, tá? Mas também depende muito da pessoa procurar se melhorar. Tá bom? Então, tudo é energia, tudo é sintonia, tá? Isso é uma situação, assim, corriqueira do dia a dia que eu dei pra gente entender mais ou menos o que quer dizer isso. Quando a gente também age no bem, falar no bem, pensar no bem, contribui bastante, porque a nossa sintonia, mesmo a gente se desequilibrando, a gente sempre volta ao equilíbrio de novo. Mas quando a gente tá indo pro caminho não muito bom, falando dos outros, falando de fulano e cicrano, pensando em coisa ruim, falando, agindo mal, né? A gente não vai ter uma energia muito boa ao nosso redor, nem companhias boas. Então, pensamentos, até na rua, gente, quando a gente vai andar na rua, quando a gente pensa dessa forma, a energia vai toda pra gente também. A gente absorve, porque a gente não tá numa sintonia legal. Então, quando a gente procura se melhorar, pensamentos positivos, porque é normal na rua, quando você vai andar na rua, principalmente centro da cidade, né, muito agitado, muitos pensamentos estão ali, muita energia ali envolvida ali, muita preocupação, você acaba absorvendo e absorve e traz tudo para casa. Por isso que é importante a gente sempre se vigiar e orar nesses momentos, para que essa energia não fique tão acumulada em você, né? Que quando você chega, você tome um banho, ou então você faça uma prece, para que essa energia seja dissipada aos poucos, porque querendo ou não, a gente acaba absorvendo. Por isso que é importante a gente estar sempre vigilante, tá? Porque eu tô falando isso porque eu vivo isso também. Então, todos nós, né? Então, precisamos aí sempre ter a sintonia vibratória positiva em cima, direta a Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, tá? Se a gente, por acaso, se desequilibrar, não há nenhum problema. A gente não tem como, a gente não consegue ficar o dia todo feliz, alegre. Tem horas que a gente vai baixar, mas percebendo isso, a gente procura melhorar. Sempre. É constante. Tá? Por exemplo, a gente vai ter uma situação em que a gente fica impaciente. Né? A gente percebe que fica impaciente, a gente volta ao equilíbrio de novo. Vai ter um momento que aquela situação não vai mais te abalar, porque você está treinando essa paciência. Emmanuel já nos diz. Só conseguimos treinar a paciência no momento de caos, no momento de impaciência. Não tem como a gente treinar algo na prática. Não tem como. Só na teoria, né? Teoria é importante, mas a prática é bem mais. Então, no momento de impaciência, no momento de caos, de aperreio, aquele momento ali chato, né? A gente consegue ali treinar essa paciência. Então, Dani fala o seguinte: sempre a nossa sintonia vibratória e orar e vigiar. É vigiar a nossa vida, não a dos outros, tá? Bem claro aí. E Luciana, aprendendo e vivendo, filha. Eu sou muito nova ainda, estou aprendendo, estou falando o que eu posso, né? Que a espiritualidade tá passando para mim aqui, para eu falar, tá? Algo muito simples, que eu não gosto muito de colocar muita palavra difícil, até para eu entender, né? Também. É verdade, é esforço e o verdadeiro espírita, né? Aquele que doma as suas mais inclinações, a vontade de domar, a vontade ali realmente de querer ser melhor, né? Não é ser perfeito, é ser melhor todo dia. É sair dessa encarnação melhor do que entrou, não é perfeito, né? Então aqui, Joana de Ângeles, para terminar, eu vou ler um trechinho só, tá?
do que ela pediu para a gente ler, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, tá? Então ela pede para a gente ler. O subtema aqui é carregar, Felipe, bem-vindo, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então aqui eu vou ler um trechinho aqui, o último item, que é 19, tá? E fala o seguinte: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim. Por quê? Por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade e a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade e da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-vos, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, e me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, na sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Então aqui fala de prioridades. Priorizar a reforma íntima, priorizar os gozos celestes, né? As virtudes que a gente deve alimentar todo dia, né? A gente muitas vezes acha que algo material vai suprir algo espiritual, que aquilo ali é a única coisa que existe na nossa vida, que a única coisa que existe na nossa vida é algo ou sexual, ou de comer, né? De se alimentar, a gula no caso, né? Ou é algo do corpo, né? Você cultuar o corpo, né? Então é algo muito vago, algo muito ali fútil, né? Passageiro demais. Porque muitos anos aqui na Terra é um segundo na espiritualidade, lá em outros locais, né? Do outro lado, da verdadeira vida. Então, gente, a gente priorizar, Martiele, bem-vinda, a gente priorizar o nosso tempo aqui, usar da melhor forma o nosso tempo, a nossa mediunidade, aonde a gente trabalha, a nossa vida em si, né? Realmente ali, tratar a nossa vida com seriedade, com responsabilidade, nossa alma, cuidar dela, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, cuidar da nossa casa material e espiritual, porque a nossa casa material, apesar de passageira, e o nosso corpo também, é preciso de cuidados também, mas não ficar só ali. É algo como se fosse, por exemplo, quando a gente não está bem, por exemplo. Bárbara chegou aí, bem-vinda. Quando a gente não está bem, a nossa casa também não fica uma energia muito legal. Quando a gente fica bem, a nossa casa automaticamente ali vai mudando o campo vibratório, vai mudando. Mas isso tem que ser constante. Não é eu fazer isso hoje e amanhã deixar de fazer. É todo dia ali um cadinho ali de água para regar aquela sementinha. Todo dia um pouquinho, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda do seu guia espiritual, com a ajuda de Jesus, de Maria, né? Todos eles nos ajudam muito, né? Nunca estamos sós, tá? E Jesus nos convida a priorizar essas coisas, a priorizar esses momentos. Porque, gente, qualquer coisa que a gente fizer no mundo, a gente tem que colocar o amor ali, boa vontade, tá? Qualquer coisa mesmo. Então aqui fala, Jesus fala, Deus disse, cadê? O finalzinho aqui. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebeste a vossa recompensa. Então, cada ação tem uma reação, né? Cada ação boa, cada ação ali frutífera, algo que realmente vai fazer o bem ao outro e a você, vai ser bom para você, você vai evoluir, tá? E se for um erro, tudo bem, você recomeça, mas você continuar no erro, insistir no erro, achando que aquele caminho é o certo, aí vai ter consequências também. Você já recebeu a sua recompensa. Então é tudo questão de vigilância, prioridades, oração, tá? Resignação e vontade, tá? Que acho que é o primeiro da lista, né?
Júnior, Cláudia, bem-vindos, boa noite, obrigado pela companhia de vocês. Eu acabei de finalizar, vou fazer uma prece, tá? E não sei se alguém chama alguém para fazer a prece aqui. Deixa eu ver se a nossa querida amiga dá para entrar. Então, gente, a mensagem é essa de hoje, né? Muito boa, gostei bastante. Você ser autorresponsável pela sua encarnação, fazer o máximo que você puder, ante as tentações, antes todos os tropeços, difamações, todas as críticas, tudo em nossa volta, não é? É você realmente ali cultivar essa base, cultivar essa fé dentro de você, para que você não caia e fique caído por muito tempo, né? Que cair tudo bem, faz parte, mas você ficar ali sentado por muito tempo, sem pedir ajuda, sem mudar, aí é bem diferente, né? Eu acho que ela não pode. E a Luz acabou de entrar, vou convidá-la para a prece, se ele puder, né? Que está no Dia dos Pais, não sei se ele pode entrar. Nosso querido papai aí, do querido Vitor Sônego, né? Eu acho que não pode. Mas eu vou esperar. Martiele não. Martiele não pode entrar. Eu acho que a Luz também não pode. Tudo bem. Vamos terminar aqui, gente, que o barulho tá grande. Vamos lá. Nada, querida. Eu que agradeço, porque todos nós aprendemos aqui, não é só eu, não é só vocês no caso, né? Todo mundo. Vamos lá. Vamos aí agradecer a Jesus por mais um estudo, mais uma lição, mais um aprendizado. E agradecer por todo esse amor, esse carinho e esse apoio, essa assistência tão grande que a espiritualidade superior e amiga tem por nós. Que o Senhor abençoe todos os pais do mundo, todas as mães que foram pais, mães que criaram seus filhos, né, sem um apoio aí paterno, mas foram realmente pais de verdade. E todos os papais que foram realmente se responsabilizaram pelas suas responsabilidades ante a encarnação. Mas muito obrigada, Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós hoje e sempre, que o Senhor permaneça aí cada vez mais em nossos lares, em nossos corações, nossas mentes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Né, forró, esse forrozinho aí eu não sou muito fã não, gente. Eu gosto mais do forró estilo Luiz Gonzaga, tá? Mas tudo bem. Agradeço eu que agradeço. E que hora é? Que horas são, gente? Que hora é não? Que horas são? Daqui a pouco a gente tem um evangelho aqui de 8 horas, tá? Eu vou finalizando por aqui. 8 horas estou aqui para fazer o evangelho no lar com vocês, às 8 horas. Dura no máximo 20, 30 minutos, no máximo, tá? Eu não demoro muito, não. É uma leitura pequena de um livro pequeno e o evangelho, tá? E quem puder acompanhar no evangelho, quem puder trazer o copo de água, que é importante, né? Como Flavinha também faz às 10 horas da noite hoje. Quem puder acompanhar também. E quem puder trazer sua água, trazer seu evangelho, você fica à vontade, tá bom? É só para ir você aprender mais alguma coisa, mais uma lição, né, do evangelho. Tá bom? Beijinho no coração. Fiquem com Deus. Até já já.